Pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui na HP12C como achar o- os valores de um financiamento Price, o mesmo exemplo que a gente fez na planilha eletrônica, tá? Então, essa HP12C aí, ela é a mesma há uns quase, sei lá, 50 anos e ela é muito usada para matemática financeira, né? Para financiamento, fluxo de caixa, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, ela tem todas as programações para para essas amortizações, para financiamentos, enfim, para muitas outras tarefas, tá? Então, ela tem essa aparência. Eu estou usando aqui um emulador, né? Estou usando aqui no computador. Vou deixar o link para vocês poderem utilizar e treinar. Mas quase todo mundo que trabalha com contabilidade e com vendas acaba usando porque ela é muito prática, né? E muito rápida para isso, tá? Então, olha só, vamos fazer um caso aqui do o mesmo caso que a gente fez na planilha, tá? Eu não vou ficar explicando tecla por tecla, mas tem muitas informações sobre HP12C no livro que eu deixei disponível para vocês. E também existem disponíveis muitos vídeos de explicação. Eu vou me concentrar aqui mais na explicação dos financiamentos aqui, né, do sistema de amortização. Então, olha só, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é apertar essa teclinha azul, tá? A tecla azul acessa tudo que tem azul aqui, né? As teclas, elas têm mais de uma funcionalidade, né? A branca é o que é o que acontece quando você é o normal da tecla, né? É como se fosse a tecla function do notebook, né? Então a tecla branca é o normal que você aperta. Se você aperta G, você aperta as funcionalidades azuis. E se você aperta a tecla F, você acessa as funcionalidades laranjas, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é apertar a tecla azul, G, vocês veem que apareceu um G aqui, ó, e aí vai apertar a tecla End, certo? Porque o tipo de financiamento que a gente faz aqui é um chamado sistema é, com juros pós-antecipados, né? Que é o contrário de antecipado, é um sistema pós-antecipado, né? Porque a gente faz o financiamento e não paga nada, né, no começo, né? A gente vai pagar depois a prestação depois do primeiro ciclo, tá? Depois do primeiro mês aí, geralmente paga em mês, né? Então a gente vai pagar o juros só depois de passado o primeiro mês, tá? Então é chamado de juros pós-antecipados, né? Tem muita coisa que a gente paga no dia a dia que a gente usa e depois paga, né? E algumas outras a gente paga e depois usa, né? Por exemplo, aluguel seria essa ideia de você usa e depois paga, né? Então, se você não paga, você já deve, né? Porque você já usou. Geralmente, sistema de academia, por exemplo, é o contrário, né? A gente paga e depois usa, então você nunca fica devendo, porque se você não pagar, você simplesmente não vai usar o serviço, né? Às vezes, na mesma prestadora de serviço tem os dois tipos, né, de conceito, né? As prestadoras de serviço que vendem internet e telefone costumavam fazer isso, né? Um era pago adiantado e o outro era pago vencido, né? Aqui no caso não é exatamente uma prestação de serviço no sentido de é, é, eu utilizar esse serviço, mas, enfim, financiamento é uma prestação de serviço, mas aqui a ideia é relacionada aos juros, né? Então, depois que eu apertei o G e apertei o END, que eu indiquei, que eu estou fazendo o sistema pós-fixado, eu vou colocar os valores. Então, cada valor que eu for colocando, eu vou indicar para a calculadora o que eu estou fazendo, tá? Então, no exemplo, a gente colocou 30.000, tá? Aqui eu vou apertar a tecla CHS, que vocês vão ver que vai acontecer aqui, ó. Apareceu um menos, tá? O que significa para a gente o menos aqui? Significa, em termos de fluxo de caixa, que o dinheiro está saindo, tá? E esse dinheiro, o que ele é? É o valor presente, é o dinheiro que eu estou emprestando. Então lembre-se que eu mencionei com vocês que o valor presente aqui é indicado em inglês aqui pela tecla PV. Então vou indicar que é o PV. Esse daqui é o meu valor presente, né? É o dinheiro que ele vai ser calculado sobre ele os juros e que vão formar as prestações, né?
Então, nessa altura, a gente indicou o dinheiro que vai ser emprestado ou que vai ser financiado, né? Só um detalhe aqui, percebam que a gente está aqui, o padrão da calculadora, isso pode ser programado, mas o padrão da calculadora é vírgula para separar os milhares e ponto para separar dezena, que é o padrão americano, que é exatamente o contrário do nosso, tá? No nosso, a gente coloca a cada 1.000, a gente coloca um ponto e tudo que for vírgula depois, né? Em termos de dinheiro, por exemplo, tudo que for centavos, é separado por vírgula, né? Então aqui está no padrão americano, que é exatamente o oposto ao nosso, mas isso tem como ser programado e alterado, certo? Bom, então a gente precisa informar o valor presente, a gente precisa informar o número de parcelas e a gente precisa informar a taxa de juros das prestações. Então, a segunda coisa aqui, ó, vou colocar o número de parcelas, que era 30, certo? E vou colocar aqui no N. Tá vendo que o N é o branco, então eu não aperto nada, só apertar o 30 e o branco. Assim como o PV também é o branco, o valor presente, a gente só colocou o número e apertou PV, agora colocou o 30 e apertou o N, tá? Depois disso, a gente vai colocar o I, que é a nossa taxa de juros. Então, no exemplo era 2%, vou colocar 2 I, certo? Beleza. Feito isso, a gente informou todos os parâmetros que a gente precisava. Agora a gente quer saber o valor da parcela, e o valor da parcela é conhecido aqui por sigla como PMT. Então, se eu apertar o PMT, pronto, ele deu o valor de R$ 1.339,50, tá? Se vocês lembrarem da planilha, se vocês virem na planilha, exatamente o valor da parcela que a gente descobriu. Essa parcela, lembre-se que ela é dividida em juros e amortização, tá? Tem como a gente saber isso, tá? A calculadora informa para a gente de cada parcela quanto é os juros e quanto é a amortização, tá? Então, se eu for, eu quero saber da primeira, eu vou colocar aqui o número 1, que vai indicar para mim que é a primeira parcela. Vou acessar a letra E, vou apertar a tecla F justamente para acessar uma informação que é uma informação que tem laranja, que é a informação da amortização aqui. Na verdade, o primeiro valor que ele vai dar para a gente é o dos juros, tá? Estou apertando aqui, ele apareceu. São R$ 600 de juro. E vocês se lembrarem, a primeira conta nossa era 30 mil vezes 2% dá 600, dá R$ 600. Então, na primeira parcela, os juros são de R$ 600. Quando eu peço o próximo valor, essa tecla aqui fala para gente, né? Porque na mesma conta tem várias informações. Então, para eu passar para a próxima informação da mesma conta, eu coloco essa tecla aqui do X indo para o Y, tá? E aí ele vai falar para a gente o valor da amortização. Então, na primeira parcela, os R$ 1.339,50 foram divididos em R$ 600 de juros e 739,50 de amortização, certo? Se a gente quiser agora descobrir qual é o valor presente, eu vou apertar aqui o RCL e vou colocar o valor presente, que é o saldo devedor, porque o valor presente para a gente é o que a gente deve. A gente começou devendo 30 mil porque foi o que a gente emprestou. Mas depois que eu paguei uma prestação, meu valor presente foi atualizado e agora ele caiu para 29.260,50. Então vocês podem ver em cada uma das linhas lá da planilha eletrônica os mesmos valores, tá? Se a gente quiser continuar sabendo os próximos valores, de uma em uma, é só ir fazendo aqui, ó. Vou acessar aqui um de novo, F, e amortização, e ele passa para o próximo valor. Então, a próxima prestação vai ter 585 de juros. Se eu for para o outro valor, que é o valor da amortização, é 754. Lembrando, né, que na, na tabela price a gente vai. A prestação é sempre a mesma, a gente vai diminuindo os juros e aumentando a amortização. Então, pode ver que diminuiu um pouquinho os juros e aumentou um pouquinho a amortização. E se agora eu vir aqui para o valor presente, eu tenho 28.500 e assim por diante, certo? Então, esse é o jeito que a gente tem de usar a calculadora HP12C para fazer o cálculo da tabela price, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, para a gente limpar isso daqui, tá? Limpar esses valores, a gente aperta a tecla F e aperta aqui essa tecla, certo? Para limpar os valores que estão na memória.
Vocês veem que não sumiu o valor que está aqui. E agora aperto F de novo para sumir o valor que está aqui, que é o CLX, certo? E aí eu posso fazer de novo. Então, lembrando que é bastante simples, fazer aqui rapidinho, ó. G, end, tá? Juros postecipados, tá? 30.000 CHS para mudar o sinal, para indicar que é saída de dinheiro, né? E é, indicar que isso daqui é um valor presente, tá? Depois disso, número de parcelas, N. Depois disso, juros, I, tá? E aí, com isso, a gente consegue calcular o valor da parcela, que é 1.339, indicado pela sigla PMT, tá? Depois, se a gente quiser saber o valor discricionário dessa parcela, o que significa cada coisa, primeira parcela, F amortização aqui em cima, tá? Passo para o próximo valor, né? A parcela é composta de 600 e de 739,50, que é a amortização. E se eu quiser limpar aqui agora e pegar o valor branco, que é o PV, ele vai me indicar o saldo devedor. É isso, gente. Obrigado e até mais.